Tivemos um feriado prolongado no Brasil, mais uma vez marcado por violência nas estradas, mortes por todos os cantos e todos os rincões do país. Lá no estado do Rio de Janeiro, entre Angra dos Reis e Paraty, um ônibus com 87 passageiros acabou derrapando, caindo numa ribanceira, deixando mais de 60 pessoas feridas gravemente, 15 mortos, enfim, uma catástrofe, um desastre. Nós temos tido recordes e mais recordes de violência nas estradas. Cada vez mais, nosso asfalto de péssima qualidade, a despeito de ser um dos mais caros do mundo, falta de fiscalização, coloca-se um radar a cada 200, 300 quilômetros, não existe mais a figura do policial rodoviário, não existe mais cuidado com a vida. Infelizmente, continuam morrendo seres humanos nas estradas do Brasil sem que nenhum tipo de providência seja tomado. Agora, no feriado de 7 de setembro, em 3 dias que as pessoas ficaram praticamente de folga, o sábado, domingo e o feriado na segunda-feira, nós tivemos mais uma vez recorde de mortes. Passamos de 100 mortes e muitos feridos. Que pena, mais uma vez, gol da Alemanha. Vai se fazer o quê? Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook.com/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, trouxe uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, que tem muito a contar, afinal de contas, ele dirige um dos órgãos mais importantes aqui de nossa cidade, ele que é diretor do PROCON. Estou falando do doutor Alexandre Cardoso, que está aqui acompanhado da Meilin, que é a nossa assessora de imprensa. Enfim, quero agradecer aí a todos os que estão aqui acompanhando. Não vou falar o nome do outro acompanhante, porque eu esqueci o nome. Vai se fazer, é o Renato, mas depois a gente confere isso aí direito. Alexandre, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Jonas, a oportunidade mais uma vez de estar no seu programa e poder divulgar nossas ações e contribuir com a informação para os consumidores. Você vê que quando a gente passa dos 60 anos, esquece até o nome do Renato, né? Na hora, bah! Meu amigo, 25 anos de PROCON? 25 anos da lei, né? Que é a lei... A lei do consumidor. Que é a nossa... A lei de defesa do consumidor. A lei que é a nossa principal ferramenta, né? Com ela que tudo começou. O consumidor, há 25 anos atrás, ele não tinha essa legislação, e com essa legislação ela nos permite dar os direitos básicos dos consumidores, né? Então, tudo aquilo que a gente utiliza no dia a dia do PROCON está dentro dessa lei, ela é a nossa principal ferramenta. Ela está totalmente regulamentada, promulgada, a lei é uma lei plena? A lei é uma lei plena, só que assim, tem muito que se comemorar pelos 25 anos, mas existe muita coisa para se fazer ainda, porque você sabe que as coisas são dinâmicas e a lei precisa ser atualizada também. É uma briga de todos os PROCONs aí, a nível nacional, que se tenha uma atualização nessa legislação para que o consumidor não perca tanto tempo em ter o seu direito preservado, né? A gente já falou há alguns programas atrás aqui, eu me lembro, sobre a importância de se tornar alguns produtos essenciais. Há uma pressão muito grande dos PROCONs em cima do governo federal, em cima do Congresso, para que essa lei seja atualizada e torne alguns produtos essenciais, e com isso o consumidor tenha o resultado de uma demanda o mais rápido possível, né? Você imagina, você compra uma geladeira, que é uma coisa que é essencial na sua casa, ela apresente um defeito, um problema, e você fique 30 dias para ter esse problema solucionado. Eu entendo que é muito tempo, assim como eu entendo... Alguns produtos você entende que deveriam ter um pouco mais de capricho da lei, um pouco mais de cuidado da lei. Um tempo reduzido para solucionar aquele problema. Ar-condicionado no verão, por exemplo. Por exemplo. Você fica um ano reclamando, né, e tem garantia não sei o que, estendida, mais curta, mais longa, mas não resolve o problema. Exatamente. Então, a lei tem 25 anos, o consumismo é muito dinâmico, então toda vez tem um novo golpe na praça e a legislação precisa, os políticos, principalmente
os deputados federais e o governo federal tem que ficar atento e acompanhar essa evolução e a lei também ser dinâmica para proteger o consumidor cada vez mais. O que você acha que deve ser comemorado mais nessa lei? O que você acha que é aquilo que pegou realmente que funciona? A lei, ela é eficiente. Eu posso te garantir que... No geral? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei eficiente. Você imagine que hoje no nosso atendimento a gente atende de 100 a 150 pessoas por dia e desse montante... Aqui no Guarujá o Procon atende de 100 a 150 por dia? Por dia, isso. É muita gente? É muita gente. O nosso índice de resolução é de 70%. Então você imagine se não tivesse essa ferramenta, essas ações iam todas para a justiça. Ia abarrotar mais o judiciário, que já está abarrotado, e congestionar, enfim, todo um sistema. O nosso procedimento é bem rápido, né? Então é bem mais rápido. 70% resolve? 70% Os outros resolve. 30% faz o quê? Muitas reclamações, os restantes dos 30%, algumas são encaminhadas para o juizado ou justiça comum, ou mesmo consideradas improcedentes. Porque... Juizado especial, que é a justiça comum também. Isso, é o juizado especial civil. Civil. Ou justiça comum, aqueles casos que dependem de perícia, alguma coisa. E também existe casos que o consumidor não tem razão, né? Ele acha que tem direito, a gente encaminha... Interessante, acontece muito isso? Acontece. Dá um exemplo para mim. Acontece por mau uso. Mau uso. Um exemplo típico. Eu compro uma geladeira 110, ligo no 220, ela queima, eu quero responsabilizar a loja. Então. Mais ou menos isso? É isso, exatamente. O fabricante, é mau uso. É muito comum chegar reclamações lá referente a celular. O vidro eu comprei e estava trincado. A gente acredita na palavra do consumidor, a gente manda notificação e tal. E aí depois, no desenrolar do processo, o consumidor fala, não, estava no meu bolso, eu sentei e trincou o vidro, entendeu? Aí é mau uso, a empresa não é obrigada a trocar. Mas algumas trocam, né? Algumas trocam por liberalidade, tem empresas que realmente respeitam o consumidor, elas têm o consumidor como o principal, né? Um personagem principal, que é o que tem que ser. Agora tem umas não, que realmente gostam de fazer o consumidor de bobo. E com essas a gente tem sido bem firme, bem duro, a gente tem aplicado multas e a gente tem percebido aí um resultado, né? A questão dos bancos, da demora na fila, está resolvido isso? Olha, a gente, alguns bancos aqui, quase todos foram autuados, a gente autuou muitos pela demora na fila do banco, alguns a gente percebeu o resultado, tem banco aqui que tinha uma liminar para não ter o biombo. O biombo é aquela proteção... Então eu quero falar nisso. O Bradesco aqui da Avenida Puglisi, aquele sistema que está feito lá, foi o Procon que pediu para fazer? Foi a nossa atuação ali, realmente estava demorando muito. E por que não se faz isso nos outros bancos? Aquilo ali funciona. Ele foi autuado, o banco foi autuado por conta da demora na fila. Inclusive, no dia que eu fui lá, que eu tive fazendo a fiscalização, uma funcionária falou, no momento da fiscalização, ela estava encaminhando um consumidor, né, que queria abrir uma conta para Casas Bahia, né? Eu achei aquilo... Abrir conta na Casa Bahia? Isso, achei um absurdo. Você paga conta na Casa Bahia. Mas é um credenciado, né? É um posto. Isso, é um posto credenciado. Mas se o banco está no horário de atendimento, ele não pode sair mandando os consumidores e ser atendido de outro lugar. E eu conversei com ela, falei, você não pode, você tem que atender, tal. E ela, até comigo, foi um pouco ríspida. Eu fui lá, chamei o gerente e falei, a gente vai autuar porque está negando atendimento. E foi multado, se não me engano, a 157 mil. A partir daí eles colocaram as cadeiras, o gerente falou, não, a gente vai colocar cadeira. Então, aquele sistema do Bradesco, eu acho que deveria ser mais ou menos obrigatório, sei lá, criar uma coisa em cima daquilo para outros bancos fazerem também. Porque só o Bradesco dá aquele conforto hoje. E era o pior lugar que tinha para você pagar conta. Hoje eu fiquei bem contente quando eu vi as cadeiras lá. Tá muito bem feito. Até voltei lá, falei com o gerente, parabenizei ele por ter colocado aquele conforto para o consumidor e ter melhorado de fato o atendimento. O Itaú precisa, o Itaú está um desastre, aquelas filas precisa. O próprio Banco do Brasil ainda é muito deficiente, o atendimento é bom para o cliente especial, que sobe a escada e tem um tratamento VIP. Embaixo não, embaixo é tratado igual gado também. E outros bancos mais que fazem isso também. A gente tem fiscalizado. Na verdade, depois dessa fiscalização, a gente retornou em alguns, mas ainda precisa fazer outras fiscalizações, cobrar mais dos bancos.
E com certeza a gente vai sim, a gente vai, inclusive tem umas palestras agendadas, a gente vai primeiro, como a gente já multou quase todos, a gente vai fazer uma orientação, a gente vai sentar e vai qual conversar. É o ponto negativo? Qual é aquilo que você fala assim, puxa vida, o Código do Consumidor não ajudou a resolver esse problema? Qual é o ponto negativo? Aquilo que você acha que poderia melhorar muito? Que poderia melhorar? O PROCON ele tinha que ter, porque hoje funciona um procedimento administrativo, a gente manda uma carta de informação preliminar, aí a empresa tem um prazo para responder e depois torna uma audiência de conciliação. Quando não tem acordo, essa audiência é encaminhada para o judiciário. A nossa principal ferramenta, na verdade, é aquelas empresas que elas têm muitas reclamações, a gente multa. Então elas têm feito acordo, mas eu entendo que está na hora do PROCON poder determinar o cumprimento da obrigação, entendeu? O PROCON, ele, é o seguinte, em vez de ser uma audiência conciliatória, ser uma audiência onde o responsável pela conciliação determinasse que aquela empresa tem um prazo de X tempo para resolver. Para resolver. Aí sim, porque você teria o resultado ficaria positivo. 100%, que é o que está tramitando lá, que a gente está na expectativa de acontecer. Eu acho que esse é o principal ponto que tem que ser enfrentado e que precisa ser aprovado com urgência, para que desafogue. Eu acho que o judiciário tem outros problemas que são tão importantes quanto a lei do consumidor, mas que ele poderia ser mais atencioso e deixar a lei do consumidor... Essa questão de consórcio que vende de forma fraudulenta a tal da cota contemplada, acontece no Guarujá também? As pessoas procuram o PROCON? Porque isso no Brasil inteiro está uma febre hoje, né? Acontece de procurar o PROCON por conta do consórcio, mas o número de reclamações é bem pequeno. No Guarujá é pequeno? No Guarujá é maior pequeno. nas grandes capitais, talvez? O que a gente percebeu aqui, a nível local aqui, é aquela venda de colchões e filtros, principalmente com relação aos idosos. E uma má filtros de água que diz que purifica tudo. De água e colchões. Coloca na água propriedades que ela não tem, tira propriedades que são nocivas e tal. Você já tem o filtro, eles comparecem na sua residência, geralmente com alguns idosos. E é caro? É caro, R$ 1.500, R$ 2.000, e o consumidor acaba assinando alguns documentos e vem descontado no próprio benefício dele. Vem? Como se fosse um compulsório? Como se fosse um financiamento, dá uma dor de cabeça danada para resolver. A gente tem percebido... Como se fosse um empréstimo compulsório? Isso. E a gente chegou ao ponto de ir até o endereço da empresa e não achar essa empresa aqui no Guarujá. A gente está procurando quem é o responsável por essa empresa. Ela começou, essa que eu estou falando exclusivamente da venda de colchões. A gente já tem notícia que eu fiquei sabendo, em Cubatão também elas estão aplicando esse tipo de golpe. Troca o colchão? Vende o colchão. A pessoa tem um colchão, ela troca por um novo. Não entrega. E faz como se fosse um compulsório. Isso é grave, porque aí tem gente dentro do banco ajudando. Vem descontado no benefício do... Então, alguém do banco está ajudando. Não tem como você entrar no benefício se o banco não consentir. E aí existem todas aquelas normas do empréstimo consignado que deveriam ser, inclusive aquela questão de você não poder comprometer mais do que hoje 40% da sua renda, que era 30%. Isso daí, no papel é muito bonito, mas na prática a gente vê que não acontece. As pessoas têm comprometido 50%, 55%, 60%, e a gente tem que fazer, renegociar, tenta ajudar o consumidor a renegociar para que desconte apenas os 30%, que é Alexandre, eu vou a um breve intervalo. Eu quero continuar nesse assunto, porque as pessoas precisam começar a ficar ligadas. Você que tem em casa um idoso, pai, mãe, um sogro, uma sogra, um tio, alguém idoso em casa, comece a orientar essa pessoa. Dizer a ele que não compre nada sem falar com um filho, ou com um genro, ou com alguém mais jovem que tenha uma cabeça mais atualizada. Precisa começar a colocar na cabeça do idoso que ele não pode negociar a partir de uma certa idade, porque é muito mais fácil você induzir uma pessoa idosa a erro. Você precisa orientar o seu familiar. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho. Nós voltamos do jeito do Jonas.
Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, segunda parte do programa. Você viu aí o comercial da Ravena, Ravena Produtos Profissionais. Você que é dono de salão de beleza, procure conhecer a Ravena. E você que frequenta salão, cobre lá do seu cabeleireiro que ele tenha no seu armário, que ele tenha na sua prateleira os produtos Ravena, porque realmente é uma qualidade diferenciada, um produto feito para atender você. E você viu também aí, nós falamos no intervalo do CRPI. O CRPI precisa de você, precisa da sua ajuda. Um centro de recuperação de paralisia infantil e cerebral que precisa do apoio de todas as pessoas da nossa cidade. Estou conversando hoje aqui com muita honra com essa personalidade de nossa cidade, que é o Alexandre Cardoso, que é diretor do Procon. E o Procon está agora comemorando os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Dia 11 de setembro, agora, estamos comemorando os 25 anos do Código e isso origina o Procon, que vem aí em defesa do consumidor, e isso merece uma festa, né, Alexandre? Exatamente, a ideia é essa mesmo. Em virtude desses 25 anos, a gente convidou uma pessoa que tem se destacado também na defesa do consumidor, que é a Sônia Amaro, que ela trabalha na Proteste, né? A Proteste também tem feito ações importantes. O que é a Proteste? Vamos explicar para quem está assistindo. É uma entidade, né? Uma entidade que tem desenvolvido aí um trabalho. Eu não sei se você lembra, mas no Fantástico teve aquela matéria das cadeirinhas das crianças. Sim. Que eles reprovaram, acho que 6 ou 7 marcas de cadeirinha. Sim. Que você tinha uma colisão frontal, tá, ou de traseira no veículo, a cadeirinha se mostrava eficiente. Em compensação, em colisões laterais, a cadeirinha balançava para os lados. Não tinha sustentação nenhuma, sim, não protegia, pelo contrário, acabava até... Deixa eu fazer um comentário em cima disso. Eu fui criado sem cadeirinha, criei meus filhos sem cadeirinha, não existia isso. Sou 100% favorável à cadeirinha, salva vidas, ajuda muito, enfim, é maravilhosa. Mas eu vejo, principalmente aqui na minha cidade, que é o Guarujá, crianças na garupa de bicicleta soltas, crianças na garupa de moto solta, casal sentado, os dois no banco da frente da moto, os dois, com a criança no meio. E isso, doutor, como é que fica? Tá na cadeirinha, tá bem protegido, tá muito legal e tal, mas e esse pessoal da bicicleta e esse pessoal da moto? Pode morrer à vontade? Exatamente. Eu acho o seguinte, eu entendo o seguinte, que cada um tem que fazer a sua parte. É uma irresponsabilidade de quem está conduzindo a moto ou a bicicleta, dos pais. Tá, mas na irresponsabilidade no automóvel a pessoa é multada. Exatamente. E nas bicicletas, nas motos, não é tomado nenhuma providência. Então, aí os órgãos que são responsáveis pela fiscalização das bicicletas, das motos, dos veículos, elas têm que ficar atentas, né? O Procon, ele faz a parte dele, ele faz a parte da fiscalização que compete a gente fiscaliza. Agora, se cada órgão que tem a sua responsabilidade fizer, eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir melhorar muito aí a questão da segurança com relação às crianças, né? Aí vamos voltar para o protesto, né? Que eu te interrompi. Enfim, a ideia é realmente fazer um evento em comemoração aos 25 anos da lei, mostrar os aspectos positivos, o que precisa ser melhorado e, assim, oferecer aos consumidores, né? E aqueles comerciantes que também
tiveram poucas reclamações no PROCON, ou que tiveram reclamações e atenderam as reclamações, fazer um convite para que eles participem dessa palestra. É aberto ao público? Aberto ao público, para eles poderem também ter acesso à informação. É importante porque a informação é praticamente a arma, né, do consumidor, e o comerciante também tem que ter informação para poder tratar o consumidor com respeito. Quando tiver alguma reclamação, ele saber ou resolver e não esperar que se transforme num processo administrativo ou mesmo uma demanda judicial. Quando é a solenidade? Esse evento vai acontecer dia 11 de setembro no Delfim Que é o Hotel. dia do aniversário do código? É o dia, às 14 horas. Aí eu convido a todos que quiserem assistir uma palestra sexta-feira? sobre direito do consumidor. Isso, na sexta. Ok. Aqueles que tiverem interesse em assistir uma palestra de direito do consumidor, vai ser gratuito. E a gente está disponível Então lá vamos para lá. tirar dúvidas. Sexta-feira, dia 11, No Delfim Hotel, Delfim Hotel, horário às 14 horas. às 14 horas. Exatamente. E aí se estende até o final sem um prazo. Isso. E os convidados, população em geral, Isso. foi feito convite para comerciantes? Foram feitos convites para comerciantes. A gente distribuiu alguns convites também no PROCON para os consumidores. E a ideia é essa, divulgar a informação e fazer um evento comemorativo aí. Então dos você que 25 tem anos do interesse, Código. né, você que tem interesse em conhecer como funciona, você que tem necessidade de conhecer como funciona, não deixe de comparecer na sexta-feira, dia 11, no Delfim Hotel, no salão de festas, né, no fundo do hotel tem um salão de festas, não é no fundo, é ao lado, um salão de festas maravilhoso. Compareça, vá aprender sobre o PROCON e vai estar lá, como é que ela se chama? A Sônia do Proteste, que vai ensinar muito para muita gente. E você falou durante essa questão da festa sobre comerciantes que já se adaptaram e tal. Como é esse processo? Os comerciantes estão se adaptando? Tem sido fácil esse trabalho? A Advocacia Geral do Município, né, juntamente que o PROCON é ligado a essa secretaria, a gente tem feito algumas palestras junto com o secretário Leandro Matsumoto. Isso, a Advocacia Geral do Município, o advogado Leandro Matsumoto. Isso, a gente tem feito algumas palestras em alguns comércios, né, para realmente explicar para aquele comerciante, explicar os direitos básicos, o que aquela empresa pode melhorar, no que ela tá errando. E depois que a gente faz essa palestra, a gente coloca um selo, que aquela empresa ela foi qualificada, que a gente fez essa palestra, a gente qualificou ali nos direitos básicos. O selo é pela palestra ou pelo resultado que ele apresenta? Pela palestra. Depois desse selo a gente intensifica mais, orienta mais e depois é lógico, caso ela aumente o número de reclamações, ou ela pode perder o selo. Mas a ideia é que ela aprenda alguns direitos básicos do consumidor para que ela evite que tenha reclamações. Tem comerciante, tem empresário que não gosta do PROCON, que reclama, fala, pô, esses caras ficam pegando no meu pé, ficam querendo que eu ande para trás, eu preciso ter meu lucro. Acontece isso, não? Olha, para mim ninguém falou nada até hoje. Eles aceitam... Tá atrasando a minha vida, não? Não, eles aceitam numa boa, assim, acham boa a iniciativa, principalmente Vicente de Carvalho, o pessoal, eles têm atendido as nossas reivindicações, quando o consumidor chega no PROCON lá, bravo, a gente tem ligado, eles têm, não, manda o consumidor vir aqui que a gente vai resolver e tal. E eles entendem... A pessoa vai primeiro na loja para depois ir no PROCON? Ou muitos vão direto no PROCON? Acontece de tudo. Acontece do consumidor que ele nem se manifesta para o comerciante, já vai no PROCON registrar reclamação. Não é o correto, né? Não é o correto, mas muitas vezes a gente percebeu que isso acontece, às vezes por causa do próprio funcionário que, vai procurar seus direitos, tem muito disso. E o dono, o gerente, às vezes nem está sabendo. Disso. Aí quando vai investigar a história, eu fiz isso, o consumidor fala, eu fiz isso porque o funcionário me atendeu mal, acaba virando uma birra, né? Me atendeu mal, mandou procurar meus direitos e eu fui. Acontece. Quer dizer, o grande problema é do relacionamento pessoal, às vezes pessoa despreparada que está ali para atender gente. A gente tinha um problema, e aí é legal falar, a gente tinha um problema sério aqui, que era o problema da Nextel. A gente tem recebido muitas reclamações. Nextel, Isso. Que é o rádio, né? O rádio comunicador, você aperta e fala. Mas na semana passada a gente teve um contato, depois de muita fiscalização, ela foi autuada 2 vezes. Eles disponibilizaram uma linha direta para nós, que tem surtido um efeito muito grande, então a gente tem conseguido resolver
até aquelas pendências anteriores que não tinha resolvido, que a pessoa foi ingressar judicialmente, a gente tem conseguido, a gente vai fazer mais uma tentativa aí a gente tem resolvido agora com esse canal direto que a empresa disponibilizou. Alexandre, com esse trabalho brilhante que o Procon faz, o resultado está aí à vista de todos, ou seja, os resultados são positivos. Por que não se faz, por exemplo, um Procon nos bairros? Por que não se espalha isso? Nós temos também um ciclo aí de visita aos bairros. Já existe isso? Existe. A gente tem feito, Vicente de Carvalho, a gente já teve 2 vezes na pracinha. A gente teve no Santa Rosa também, na pracinha lá, atendendo os consumidores, que a ideia é facilitar para o consumidor registrar a reclamação. E nos próximos dias aí a gente vai ter mais algumas visitas, Perequê, Enseada, a gente vai fazer sim. E como é que funciona? Vai uma equipe, lá você monta alguma coisa lá, põe uma bancada, põe uma mesmo. Kombi, como é que funciona? Explica isso. A gente procura... em Vicente de Carvalho nós disponibilizamos o ônibus, né, de atendimento. Um ônibus? O ônibus da Fundação Procon, e com esse ônibus tem todos os equipamentos necessários para a gente fazer atendimento. Quando não é possível colocar o ônibus, a gente procura, ou mesmo no Centro de Cidadania da Prefeitura, algum lugar que a gente O que faz? possa Uma atender. fila para ser atendido? A gente faz a bancada, a gente tem já a documentação que a gente orienta e tal, e depois a gente entra em contato com o consumidor. Assim E vocês conseguem, nesses bairros, visitar os comerciantes, falar, olha, nós somos do Procon, queremos orientar alguma coisa? A gente faz isso, mas né, o Procon nos bairros a gente fica fixo e faz a divulgação e o consumidor vai lá registrar a reclamação. Importante, só já não sei se vai dar tempo de falar, que... Dá tempo. Na condição de representante regional dos Procons da Baixada, a gente vai fazer também uma atuação em conjunto com o Procon de São Vicente, porque lá também eles estão enfrentando um problema na parte do transporte público, lá que eles estão reclamando do horário, dos abrigos, e foi uma coisa que a gente fez aqui, a gente cobrou... Aqui está resolvido isso? A questão que diz respeito à lei do consumidor, que é as condições dos abrigos, as informações que precisa ter, a gente conseguiu que eles colocassem nos pontos de ônibus. A regularidade das linhas está funcionando? O que precisa? Que aqueles consumidores que se sintam prejudicados, que formalize a reclamação, porque muitas vezes a gente vai... Tem problema e não se sabe. A gente vai notificar a empresa, aí não tem reclamação. Então, aqui no Guarujá, o que diz respeito aos abrigos, a gente conseguiu que eles... Em São Vicente vocês estão agora ajudando, orientando? Isso, a gente vai fazer uma ação conjunta, a gente já orientou como foi feito no Guarujá e eles vão copiar nossas ações aqui para que consiga lá resolver esse problema também, que é a falta de informação nos pontos, falta de abrigo para o consumidor, às vezes o consumidor fica na chuva, no tempo, no vento, e não tem nenhum tipo de abrigo lá. E o Guarujá pode nisso ajudar, porque resolveu o seu problema. Muito bem. Doutor Alexandre Cardoso, ele que é advogado, é diretor do Procon aqui na cidade do Guarujá, nos deu a honra e o prazer de estar aqui conosco falando a respeito do Procon, que faz um trabalho brilhante aqui na cidade. Eu sou testemunha disso, eu já encaminhei alguns amigos para o Procon, e se você tem um problema que diz respeito a um relacionamento seu com uma loja que te vendeu alguma coisa, uma empresa que te vendeu alguma coisa, ou pela internet, ou mesmo de forma física lá no balcão, vá ao Procon, porque o Procon está lá à sua disposição. Doutor Alexandre, 1 minuto para falar o que eu não lhe perguntei, para reforçar o convite, vai ser mais de 1 minuto, reforçar o convite para o evento do dia 11 e para falar tchau para quem está assistindo. Eu queria agradecer, Jonas, mais uma vez por você dar a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Uma honra eu sou muito seu grande. fã também. Obrigado. Eu assisto sempre o seu programa, sempre com os conteúdos que acrescentam, levando a informação. E eu acho que esse é o nosso papel, é levar a informação aos consumidores para que eles consigam se proteger, porque existem muitas armadilhas aí no meio das relações de consumo. E convidar todos para a festa no dia 11, no Delfim Hotel, às 14 horas. A gente vai ter uma palestra lá com a Sônia, que é uma excelente pessoa também, capacitada, qualificada. Boca livre, não? Com certeza vai ter um café lá. Vai ter boca livre. Vai ter um café. E estão todos convidados e vamos lá fazer essa festa. E o tchau, né?
E o tchau, um agradecimento à Meilinha também, que está aqui, o Renato, a toda a equipe do Procon, que eu não faço nada sozinho, é bom deixar claro. Eles têm toda uma estrutura por trás que são Muito extremamente competentes. Agradecer também a Cida, o Jota e o João, que estão nos ajudando na parte técnica. Uma honra muito grande estar aqui com o Alexandre Cardoso. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.